Glória a Deus. Graça e paz, criançada de Jesus, lindos. Eu tenho que começar confessando. Eu nunca fiz uma pregação tão intensa como essa. Algum tempo atrás me vinha uma única palavra na cabeça e eu sabia que eu não apenas iria colocar aquilo no papel, mas era uma maneira, inclusive, de Deus, didaticamente mostrar como a gente estuda a Bíblia. Coisa louca. E olha, mandei mais de 30 versículos para esses queridos que estão ali atrás. Isso porque eu fiz uma bela diminuição. Como nós sabemos, graças a Deus, que Deus tem compromisso com a palavra dele. Como nós sabemos que justamente é a palavra que liberta. Então é isso que nós vamos estar falando sobre hoje. A palavra que Deus me colocava era reino. Reino. E eu fui para o dicionário, o dicionário diz que reino, para quem não sabe, é um espaço geográfico. É um território ou espaço geográfico, e quando ele é dominado por um rei, então ele é chamado de reino. Mas quando o monarca é um príncipe, então nós temos ali um principado. Nós temos como exemplo a Inglaterra, que é um rei, uma rainha que comanda, que governa, e nós temos o Principado de Mônaco, porque é um príncipe que é ali que governa. Quando você está pensando sobre isso, cada vez que você vai, eles têm a sua própria lei, eles se organizam de uma maneira muito coerente com aquilo que eles creem, e para que um rei substitua o outro, é necessário que haja uma morte. E quando não há morte, muitas vezes, vocês já viram, inclusive quem já leu toda a Bíblia, eu tenho certeza que todos vocês, que quando não há morte, há uma rebelião. Alguém tentando usurpar, alguém tentando pegar justamente aquilo que não pertencia a ele. É justamente nisso que acontece com Satanás. Satanás, ele se rebelou contra Deus, claro, ele não se tornou um rei, mas ele se tornou sim um príncipe neste mundo. E por isso que Jesus também é considerado o príncipe da paz. Nós estamos ali agora um homem lutando contra um espírito maligno, e é isso que hoje nós vamos estar pensando um pouquinho, porque qual a intenção de Satanás? Ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe que ele vai para o lago de fogo. Foi feito para ele. Mas ele quer levar muitos junto com ele. Eu não estou aqui para falar daqueles que lá fora, que já fazem parte do reino de Satanás, ou que Satanás é o príncipe sobre a vida deles. Eu estou aqui para falar sobre nós, que temos o nosso Deus como nosso rei, e que ele colocou Jesus neste mundo para cumprir aquilo que eu e você não conseguiríamos. Então, pensando nisso, eu já quero começar a ler a primeira passagem, e essa passagem está justamente no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós temos nessa passagem Moisés sendo orientado por Deus, onde Deus demonstra que a intenção dele é formar um povo separado, diferente, exclusivo, um povo santo, e este povo está dentro deste reino que é chamado o reino de Deus. Mas nós temos que ouvir que quem é aquele que ouve, que guarda, aquele que pratica, esse sim se torna propriedade especial de Deus e faz com ele uma aliança. Nós temos que pensar que toda a terra é de Deus, toda a terra é de Deus, mas nós nos tornamos especiais para ele. Nós nos tornamos sacerdotes do Deus Altíssimo, nós formamos uma nação separada e nós fomos chamados para ser santo. Tudo isso que eu estiver falando e os versículos que eu estiver colocando para vocês, por favor, veja onde você se encaixa. Há uma sequência nesses versículos para que você entenda como começou, mas o que Deus espera.
No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Ela está nos mostrando que o reino é de Deus e Ele preparou para Jesus reinar. Ele diz assim, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele não está chamando aqui de Jesus, ou ele não está falando de Deus, de Filho, mas ele está falando já, o Filho, que é Deus, o trono dele é para todo o sempre. Direito eterno, não tem como tirar isso. O diabo não tem mais o poder sobre nós. Quando você está lendo no capítulo Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, você vai ler o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Você não está mais pertencendo a Satanás, você foi transportado para um outro reino, reino de Deus, e é isso que a palavra de Deus diz. Mas em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, diz a palavra do Senhor: Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Então eu e você temos que saber que Ele reina, que Ele está acima de tudo, Ele governa todas as coisas. Nós não deveríamos temer, nós não deveríamos temer as más notícias, nós não deveríamos temer o que pode acontecer com o país, com o mundo, nós não poderíamos temer o diabo, porque maior é aquele que está conosco, é o que diz a palavra de Deus. Mas olha o que está no Salmo, capítulo 22, versículo 28. Pois do Senhor é o reino, e Ele governa as nações. É interessante quando você está lendo aqui, porque mesmo aquelas nações que não reconhecem como Senhor, Ele está dizendo que, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Vai colocando dentro de você quem é o Deus que você conhece, quem é Jesus, o que Ele fez pela tua vida. Vai colocando dentro de você que Ele tem domínio não apenas sobre você, mas sobre tudo que acontece no mundo. Agora, eu posso te dizer que Ele, de repente, é tão especial, que Ele respeita a tua e a minha decisão. Ele respeita quando você, mesmo sabendo que está escrito que aquilo é pecado, e que você faz, Ele respeita. Mas Ele tem coisas muito especiais, para aqueles que ouvem e praticam. É assim que a palavra de Deus diz. Tudo bem, quando você está lendo o Salmo 103, versículo 19, a Bíblia diz assim, olha: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Pensa assim, o trono pode estar lá em cima nos céus, mas hoje ele está aqui, ó, no teu e no meu coração. Quando você tem a noção da gravidade, gera em nós, ou pelo menos deveria gerar, um temor muito grande. Quem habita aí dentro não é qualquer coisa, não é qualquer espírito elevado. Você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores habitando dentro de você. Então, a próxima vez que você pegar um celular, que você pegar um tablet, a próxima vez que você for assistir qualquer coisa, a próxima vez que você for falar qualquer coisa, a próxima vez que você pensar da tua carne vir para fora um palavrão, uma mentira, você fala: para. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu pertenço a um Deus todo-poderoso. O trono pode estar no céu, mas Ele hoje habita com a tua vida e com a minha vida. Então, para confirmar isso que eu estou falando com vocês, eu vou falar algumas passagens, porque até agora eu não falei muitas. Algumas passagens que vão confirmar, mas que podem e vão aumentar a tua e a minha fé. Eu estou agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Diz a palavra do Senhor, quando João tem a revelação de quem era que estava falando com ele,
E ele diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Jesus aparece para ele, começa a falar com ele, e agora João transmite. Que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Agora, repara essa palavrinha, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você é livre, você não precisa pecar mais. E ele está dizendo que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia. Mas quando você está lendo também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 12, diz assim a palavra do Senhor, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Sabe, querido, um dia, se você já foi batizado nas águas, você sabe muito bem o que ela significa. Significa que ali é representação. Você entra o velho homem, a água te cobre, e aí quando você levanta, você é uma nova criação. Por isso que o batismo é tão importante. Se você ainda não foi batizado, você deve entender que batismo é um mandamento de Deus. Claro, existem situações que impedem, mas com certeza nós temos um ladrão na cruz que foi salvo, mas não foi batizado. Mas o que está escrito é que este batismo, enquanto você se batiza, você está representando, não apenas para os homens que estão te vendo, mas você está representando diante de principados e potestades, eu morri para o mundo, eu agora sou de Jesus, eu assumo agora uma nova identidade, porque você acaba de ler o que está escrito, se já morremos com ele. É isso que a palavra de Deus. E nós temos que ser fortes e corajosos, porque eu e você fomos chamados para implantar este reino. Se você ainda não foi batizado, olha, eu estou te dizendo, é hora, vai ser no próximo domingo, dê o seu nome, porque é desse jeito que vai ser, porque agora você vive por ele, por causa dele e pelo poder que há nele. Você entende isso? Você vive exatamente para ele, você vive por causa dele, você vive no poder dele. Isso é maravilhoso demais, gente. Agora Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Gente, que coisa tremenda. Nós já estamos, enquanto estamos aqui, nós já estamos reinando. Ou não, vai depender da posição de cada um. É isso que a Bíblia fala. Porque eu e você fomos comprados para fazer parte de um reino, e nós nos tornamos sacerdotes deste Deus Altíssimo. É isso que a palavra de Deus diz. Agora vai lá para Apocalipse, capítulo 22, 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Agora ele está falando sobre o futuro que te espera. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, no lugar que Deus tem preparado, estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele.
então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Sabe, queridos, quando Jesus esteve aqui conosco nessa terra, Ele trouxe mudanças importantes. Até então, eles achavam que eles precisariam cumprir aquelas leis 613, e era impossível, porque se eles errassem uma única, não haveria possibilidade de salvação, caso eles não fizessem todos aquele ritual, de pegar o cordeirinho, matar, derramar o sangue, aquele animal inocente, a ocupar o lugar do pecador. Então, morria o animalzinho para o pecador sair livre e sair dali totalmente transformado. É assim que eles faziam cada vez que pecava. Eu fico imaginando, como foi dito, se nós tivéssemos hoje que matar todos os animais, cordeirinho, carneirinho, bode, que fosse, sobrava nada. Sobrava nada, não tinha nem nada para comer, nada. E eu acho tremendo que Deus sabia que aquelas mudanças que Jesus estava fazendo, todas elas eram extremamente necessárias, elas eram importantíssimas, elas precisavam ser incluídas, porque agora Ele não está falando de obediência a coisas externas. Eu posso chegar para você, a paz do Senhor, bom dia, como vai, meu irmão? Eu posso chegar com aquele sorriso lindo aqui, e ninguém sabe a podridão que eu estou lá dentro, mas Ele sabe, Ele conhece. E é por isso que Jesus veio e Ele começou a falar. Primeiro vem João Batista, depois que João Batista morre, Jesus começa a falar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sabe, naquele momento que ele está falando isso, o reino ainda não tinha chegado, ele estava próximo. Por quê? Porque sem a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não poderia haver a salvação. E ele vem e morre uma vez por todas, pelo teu e pelo meu pecado. E ele começa a dizer que o arrependimento agora é importantíssimo. Queridos, não chegue diante de Deus e fala: me perdoa pela minha multidão de pecados. Dê nome ao teu pecado, dê nome àquilo que você fez. Se foi rebeldia, se foi mentira, se foi blasfêmia, eu não sei, dê nome ao pecado. É assim que nós temos que chegar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. Agora, o que está, gente, escrito no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Ele nos acha tão especiais, que Ele nos deu privilégios, e nesse privilégio Ele revela segredos do coração do Pai, o nosso também. Olha Lucas 8, capítulo 8, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eu quero dar uma parada aqui e dizer para você: se você está na casa de Deus, se você vem a um culto, mas se você não entende o que está falando, não consegue entender o que está sendo disso, se isso não produz na tua vida mudança, gente, para tudo. Você está falando sobre a tua salvação eterna. Para tudo e vai conversar com Deus e pede para Ele: Senhor, eu quero colírio, põe. Ele fala isso há pouco: compre de mim colírio. É para abrir o olho, é para você poder enxergar, para você começar a entender o que é que Ele está falando. Porque Deus, na verdade, Ele quer se revelar a cada um de nós, mas os outros vão ouvir e não vão entender, mas nós somos daqueles que somos chamados filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, fomos chamados para impactar o mundo, para fazer diferença por onde nós fomos. E aí eu preciso contar para vocês que existem dois reinos. Existe o reino de Deus. Você está vendo que está tendo uma sequência para você entender aquilo que Ele te chamou para fazer. Existem dois reinos. Um é o reino de Deus e o outro são reinos neste mundo tenebroso. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Depois, o diabo o levou, estamos falando de Jesus,
o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Portanto, no mundo tem coisas que apetecem a muitas pessoas, e alguns de nós podem cair por causa deste esplendor. Mas ele disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. O foco de Satanás, gente, sempre foi a adoração. Ele propôs para Jesus, para adorar, e Jesus, é claro, ele recusou. Mas o diabo continua fazendo a mesma coisa na tua e na minha vida. Ele continua oferecendo poder, dinheiro, mulher, ele continua oferecendo privilégios, como se a gente fosse alguma coisa, mas a finalidade dele é nos corromper, nos aprisionar. Esse é o foco. Então, fica aquela pergunta que nós podemos fazer claramente. Lucas capítulo 17, 20 responde a uma pergunta: quando virá esse reino? Quando virá esse reino? E sendo questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro. Dentro. Você é templo e o reino de Deus está dentro de você. Então, são padrões que nós precisamos estar buscando na nossa vida para ver, eu tenho cumprido, isso tem acontecido comigo, e pode pedir, porque ele é prazeroso para Deus. Quanto mais nós temos sede e fome dele, mais ele se alegra. Então, o reino agora não é mais um espaço físico, como eu falei no princípio, de um reinado, de um principado. Não tem mais aquele espaço geográfico, não tem mais um espaço físico, porque agora ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Então nós precisamos perguntar, o que o reino não é, ou o que o reino é? Vamos caminhando em cima disso. No capítulo 14 do livro de Romanos, versículo 17, diz a palavra de Deus: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Para um pouquinho, você já assistiu esses filmes na televisão, cinema, que falam sobre reis? O que eles fazem sempre para mostrar poder e autoridade? Banquetes. Quanto mais comida, bebida, ele está mostrando o seu poder. Não é assim? Ele está dizendo, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é o que você vai oferecer, o que você vai mostrar, o que você vai dar, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como nós precisamos disso? Justiça, paz e alegria. Eu gosto de ler a Bíblia desse jeito, porque está disponível, você está entendendo? Nós podemos, se nós não estivermos sentindo paz ou alegria, nós podemos chegar e pedir para Ele. Nós podemos falar, Senhor, eu quero experimentar isso de uma maneira totalmente diferente que eu já vivi ou experimentei até agora. Né? Não, também esse reino que dele está propondo para nós, que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, ele fala, não consiste em palavras, mas em poder, em poder, em poder. Vai guardando, vai guardando. E mesmo você e eu, fazendo parte desse reino, nem sempre vai ser fácil, pelo contrário. Parece que quando a gente se converte, parece que tudo vem mais assim de um jeito sobre nós que a gente fica até preocupado. Mas maior é o que está em nós, nós não temos que ter medo, é o que diz a palavra. E mesmo esse nosso caminhar, que não vai ser sempre fácil, que vai haver limitação às vezes de saúde, e acima de tudo essa oposição constante demoníaca. Mas Paulo já tinha nos avisado sobre isso. Quando você lê Atos capítulo 14, versículo 21, 22, Paulo diz assim, olha... E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ele está se referindo a Derbe, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Querido, não desista.
Não desista, não importa o que vem, não importa a luta que você está passando. Ele estava falando para aquelas pessoas, mas ele fala para nós também. Eu quero com essa palavra de hoje fortalecer você, para que você saiba exatamente qual é a herança que você tem no Deus que você conhece. O que você tem disponível para a tua e para a minha vida. Não desista, porque foi da vontade de Deus, é do agrado dele. É o desejo dele. Dá para você o reino dele. Gente, isso é maravilhoso. Lucas, capítulo 22, versículo 29 e 30. Diz a palavra do Senhor: e eu confio a vocês um reino. Assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. Ai, Raquel, você falou que não era comida e bebida neste mundo. Porque haverá um grande banquete. Nós estaremos todos lá, se Deus quiser, todos lá. E ele está dizendo que o Pai havia confiado a ele o reino, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos. Neste momento ele está se referindo aos 12, os 12 apóstolos, os 12 que eram judeus, e ele está dizendo: vocês vão se assentar e ainda vão julgar as 12 tribos de Israel. É isso que está a palavra de Deus. Eu fico pensando o seguinte: se ele falou sobre isso, que ele recebeu do Pai, e agora ele estava dando para nós, gente, repare na responsabilidade que há nisso. Olha que coisa tremenda. Olha, Deus deu a Jesus um reino. Jesus chega e fala: ó, eu estou indo, mas agora vou estar com você. Está com você fazer a mesma coisa que eu faço, a mesma coisa que eu fiz. Você leva a minha palavra, você leva a minha cura, você leva a minha libertação, você leva dentro de você tudo aquilo que eu sou. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na gente. Gente, olha o que está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. Mas o Altíssimo e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Para sempre. Todos os outros povos o servirão. Todos lhe obedecerão. Aleluia! Olha o que ele está dizendo sobre o que vai acontecer com a tua e com a minha vida, gente. Nós vamos governar, nós vamos reinar com Ele, nós vamos ser ativos com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar. Nunca Deus falou tanto ao meu coração sobre a palavra do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, no versículo 10, Jesus diz assim: venha o teu reino. Ele está ensinando a orar. Jesus está ensinando: venha o teu reino. Eu e você temos que orar assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha, não é a vontade desse ou daquele. Senhor, seja feita a tua vontade. É isso que está em Mateus capítulo 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como, agora pode colocar isso, que esse é o sentido. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. Raquel, como é que você pode dizer isso? Querido, é só você ler o livro de Jó. O que Deus fez com Jó? Usou Satanás. Deus tem o domínio já, inclusive, dos anjos. Por isso que eu falei: seja feita a sua vontade nos céus e na terra. Já é feita. Agora, como é que isso vai acontecer? Quando eu e você oramos. Quando eu e você buscamos a Deus, pedindo que o reino dele venha sobre a terra, para que mais e mais vidas sejam salvos. E você pode orar também, para que seja feita somente a vontade de Deus. Quantas vezes nós chegamos para Deus: Senhor, eu estou querendo ir para tal lugar, Senhor, eu quero mudar de emprego, Senhor, eu estou... Gente, a tua vida está na mão de Deus. Ore, pergunte assim, olha, se for uma proposta de emprego, você pode falar: Senhor, está aqui essa proposta. O que o Senhor quer? Seja feita a tua vontade na minha vida. Ou você acha que é fácil falar: vamos para o Iraque em 15 dias? É fácil ler um livro hoje. É fácil você experimentar algumas coisas hoje e rir.
e fala: nossa, que gozado, vá para o meio de um país em guerra, leva teus 3 filhos juntos. Não é fácil dizer: seja feita a tua vontade, mas nós podemos ser sábios, nós podemos remir o tempo, nós podemos deixar de cair num monte de cilada, falando para Deus: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. Olha o que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós podemos ficar livre de queda, gente. Quanta lágrima, quanta situação poderia ter sido evitada se nós orássemos desse jeito, para Deus nos livrar de tudo que é mal, para Deus não nos deixar cair em tentação. Esse é o ponto. Agora, eu também tenho que falar o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 22. São pecados que não podem estar, não podem existir nas nossas vidas. Ele está falando sobre obras da carne. Se nós somos espírito, nós temos que viver como os filhos de Deus e não caminhando dessa maneira. E ele diz assim, olha: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Foi o que eu disse, é tão sério que nós estamos falando sobre a nossa vida eterna, com Deus ou sem Deus. É simples assim. Mateus capítulo 7, 21 vai confirmar isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe, queridos, nós temos como pastores nos preocupado muito, porque dentro de uma igreja existe todo tipo de fé. Existe fé que é de um bebê que está nascendo, uma fé de uma pessoa que está começando a caminhar com Deus. Existe fé que a pessoa está um pouquinho mais firme, nós poderíamos falar: esse já é um adola na fé, esse daqui, nossa, esse daqui já é um ancião, já passou por tanta coisa que agora... São tipos diferentes de fé. E é por causa disso que nós temos pedido a todos aqueles que estão na igreja para que venham e façam parte de uma célula, porque é na célula que a gente sabe como é que você está e como nós podemos pastorear. Uma igreja de 1000 membros fica muito, muito difícil a gente ter relacionamento se não for aonde? Dentro dessa célula. E eu posso testemunhar, nós temos 2 células, mas uma delas que nós fomos, eu fiquei tão maravilhada com Deus, porque do meio do nada, pelo tema que nós estávamos falando, que a gente vai aprofundar naquilo que foi dado no domingo na igreja, uma pessoa que não é da nossa igreja, que não vai à igreja, que não crê em Jesus da mesma maneira, ele crê, foi criado dentro da igreja, mas falta um conhecimento mais profundo, do meio do nada ele começou a se abrir. E ele começou a falar todas as dificuldades que ele já teve na vida. E ele começou a se abrir, e eu falava: meu Deus, que coisa linda, isso é uma célula, para a gente poder cuidar, poder pegar aquela ferida, poder colocar ali um remédio, para poder ensinar o que é perdão. Então, isso que eu estou falando para você é importantíssimo, importantíssimo, porque nós não sabemos quem é aquele que vai subir ou quem vai descer. E no meio de uma célula a gente pode pastorear você de uma maneira melhor, porque não basta você dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Olha, isso pode se tornar uma cilada, sabia? Porque você falar: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, então agora você já está salvo. Cadê o arrependimento? Cadê a transformação? Cadê você caminhar e você saber que a tua vida tem que mudar? Cadê tudo isso? Porque se você está em Cristo, todas as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Cadê essa vida que nós temos que estar dizendo? Agora, tem tanta gente ainda para ser alcançado, que quando você lê Lucas capítulo 3, versículo 29, muitas vidas ainda virão até este aprisco, que não é nosso, é dele, e diz assim, olha: pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa, no reino
reino de Deus, aquele banquete que nós vamos ter lá com Ele lá em cima. Então vai ter gente de todo lugar, vai ter gente que vai chegar, vai ser alcançado pela graça, só que Deus conta com você. Deus conta conosco, você está entendendo? Isso aqui vai acontecer, serão salvos, com certeza, mas Deus está contando, porque para você imaginar que Ele te passou, te ensinou, para que Ele fez isso? Porque Ele vai querer te usar para você falar, pregar, testemunhar, para você curar, para você expulsar demônio, para você libertar as pessoas do quê? Daquilo que nós já fomos libertos, do poder do diabo, e nós fomos transformados. Deus conta com você. Deus conta. Nós temos lido aqui que nós fomos libertos, não foi só do pecado, do diabo, nós fomos libertos do pecado também, é o que a Bíblia diz. Mas nós recebemos autoridade de Deus. E olha o que está em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 20. Também eu te digo, Jesus falando com Pedro, tu és Pedro, e no original isso quer dizer uma pequena pedra lascada, e sobre esta pedra, agora ele está falando outra palavra, ele está dizendo rocha, e quem é a rocha é Ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você já tem uma chave na sua mão para você saquear o inferno, e por causa da tua oração, da tua maneira de se colocar diante de Deus, em favor daquela vida, você pode ligar aquela vida até o céu, até o reino, mas cabe a cada um de nós abrir a nossa boca, porque nós fomos firmados sobre essa rocha. O inferno não pode prevalecer. Eu estou cansada de ver crente com medo do diabo. O inferno não pode prevalecer. Você foi chamado para saquear o inferno. Você foi chamado para fazer a diferença. É porque você é filho de Deus, porque você sabe que Deus amou ao mundo. Infelizmente não são todos que estão no mundo que serão salvos. Infelizmente não são todos que são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita, que reconhece, que sabe que é pecador, que sabe que precisa ser transformado, que sabe que precisa da graça, que sabe que precisa do Espírito que habita nele para dizer não ao pecado. Oh, glória a Deus. Nossa parte é falar, gente. Nossa parte é falar, é orar pedindo a Deus a salvação dessas vidas. A nossa parte é ligando essas vidas a Deus e desligando estas vidas do diabo, do poder das trevas. Eu e você precisamos profetizar. Nós precisamos profetizar que estas vidas, não importa quem que você está pensando, mas você tem que profetizar que esta vida está desligada do poder do diabo, do inferno, e agora nós estamos ligando essas vidas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem controle por todas as nações, mesmo aquelas que não o reconhecem como Senhor e Salvador. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele deu autoridade. Vocês se lembram? Primeira obra missionária, os 70 saindo para pregar, e eles voltam eufóricos, porque eles viram curas acontecendo. Nossa, Deus me usou para trazer cura. Pessoas foram libertas, houve manifestação. Eles voltaram eufóricos. E Jesus, neste momento, ele fala assim para eles. Eu estou em Lucas 10, 18 até 20. Ele fala assim, ó. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Que fúria que ele desceu enquanto eles estavam fazendo aquilo. E eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Não vão ser as nossas
obras, nossa ação, a atuação, o mover que Deus vai nos usar. Não é isso. O poder e a autoridade nós já recebemos. Mas Ele está dizendo, a tua alegria é porque você está comigo, você está no meu reino. Alegre-se por isso. Aqueles 70 foram realmente investidos, mas essa autoridade você e eu também recebemos. E recebemos para manifestar o poder dEle. Sabe, eu fico pensando, né? Será que nós estamos representando o poder de Deus? Quando alguém olha para você, qual a imagem que essa pessoa tem? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu preciso pensar bem sobre isso. Mansidão, humildade. E Ele está dizendo que nós vamos ser como Ele. Você não precisa berrar, gritar, você não precisa fazer nada. O diabo sabe. Esse teme a Deus, eu tenho que recuar, eu não posso ficar mais nessa vida. Eu não posso mais segurar essa vida. Eu não posso, olha a luz que está nele, olha o Espírito. Eu não estou falando de luz áurea, tá? Olha quem. A Bíblia fala, nós somos sal e luz. Nós somos sal e luz. Então, quando Satanás veio, Jesus sabia, eles não vão conseguir. Já dei poder e autoridade, está tudo certo, vocês continuaram a fazer, e nós vamos continuar mesmo, impedindo esse atuar do inimigo sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, faz parte da tua história. Você foi chamado para ser um intercessor, um guerreiro de Deus. Não importa que você não venha naquela salinha para orar, mas você pode também vir lá para aprender a orar, se posicionar e falar, Satanás, na minha casa você não mexe mais. A colocação é tão diferente, gente. Olha o que está em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada, Jesus está falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós também. Ele está dando para nós, Ele falou assim, recebi do meu Pai e agora estou dando para vocês. Então, nós temos, qual é o tipo de autoridade? Será que eu vou poder falar? Será que o diabo, o demônio vai sair? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós também recebemos, mas nem todos nós usamos do poder. Deixa eu voltar para o dicionário um pouco. Poder fala sobre domínio, força espiritual, força física. Só para vocês entenderem, quando a gente está falando sobre isso. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, com certeza. Curar os enfermos, expulsar quem precisasse ser expulso. Ele tinha autoridade até mesmo para julgar. Quando você lê João capítulo 5, 22, ele diz assim, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Agora vamos pensar o outro lado. Estou falando quem você é, em primeiro lugar. Vamos pensar do outro lado. Satanás também tem autoridade. Sabia disso? Satanás também tem autoridade. Ele recebeu essa autoridade de Adão. Por isso ele pôde oferecer essa autoridade. Tudo isso te darei. Se Satanás também tem. Então vai ficar dentro de nós a pergunta se nós entendemos mais uma vez que reino que nós somos. E por que nós caminhamos como nós caminhamos? Por isso, Satanás ofereceu para Jesus lá, na hora da tentação, continua fazendo o mesmo, mas eu e você temos autoridade e temos poder. Nós recebemos isso. Olha o que está escrito em Atos capítulo 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria. Samaria era o lugar pior, que o judeu não queria nem chegar perto de tanto pecador. Toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que eu falei para você que você tem que perguntar na hora que você recebe uma proposta ou de emprego ou escola, onde eu vou estudar? Você não foi colocado nessa escola por acaso. Você está ali como ministério do Deus vivo. Você está ali porque você é o representante legal desse Deus. Você está nesse trabalho porque Ele olha aquelas pessoas, aquelas encrencas, aquele chefe que só berra, que só grita. E Ele está ali com você porque Ele olha para aquele homem ou para aquela mulher e Ele fala,
pode se tornar um filho meu, mas vai depender de você. É aí que entra a nossa intercessão, é aí que entra a nossa oração, gente. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É claro, o Espírito Santo entrou na nossa vida quando nós nos arrependemos e começamos a crer em Jesus. Hoje eu e você recebemos dessa autoridade, essa autoridade, mas eu e você precisamos nos apropriar deste poder, porque é isso que vai mostrar que reino você serve. Você consegue entender isso? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido, repita isso, por favor. O poder de Deus opera em mim. É o que a palavra está dizendo. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em mim. Nós não somos porcaria, não. Nós somos mais que vencedor. O poder de Deus já opera na tua vida. O poder de Deus já está na nossa disposição. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Nós já temos isso. Querido, você tem que paralisar o diabo na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu pai, marido, não importa, você tem. Esse diabo tem que ser paralisado, ele tem que ser neutralizado, ele tem que ser, se for necessário, amarrado, ele tem que soltar estas vidas, é o que a palavra de Deus diz. Ele vai ser expulso em nome do Senhor Jesus. Antigamente ele tinha poder sobre nós, antigamente ele tinha, mas ele não tem mais. Eu oro a Deus, olha, nunca foi tão difícil trazer essa palavra. Tem dias, eu só rumino, porque senão isso daqui sabe o que vai ser? Só leitura da Bíblia. Vai ser cansativo, muitos vão abrir a boca, muitos vão estar falando, eu quero ir embora, essa mulher não vai parar de falar. Mas isso aqui é para dar para a tua vida o direito legal que você já tem, e para você tomar consciência de quem você é nesse reino. O que ele espera da tua vida? O diabo não tem poder sobre você. Não tem que ser mais conversa. Você não tem que ter medo. Ai, mas eu nunca esquece. Você acha que aqueles discípulos sabiam alguma coisa? Foi Deus, sempre foi Deus com eles. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 a 13, diz assim, olha: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos. Agora vem a palavra: para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Ele estava dizendo, vocês precisam viver de maneira piedosa, vocês precisam viver de uma maneira digna. Gente, nós não somos uma igreja de uso e costume, mas tem pessoa, tem mulher, tem até homem que precisa olhar muito a maneira como se veste. Nós não podemos fazer o outro irmão pecar por causa da gente. Mas querido, para com isso. Nós temos que viver de uma maneira irrepreensível. Nós temos que saber que nós fomos chamados para fazer diferença mesmo. Pode ser em qualquer que seja a área. Deus nos chama para um novo caminhar com Ele. É o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia. Deus havia prometido que daria para Abrão, que ele ia formar um povo, uma nação, que ele ia dar uma terra, andar com eles. Deus cumpriu.
Deus cumpriu, e nós temos cumprido aquilo a que nós fomos chamados. É por isso que eu fui lendo todos esses versículos, para você ficar pensando em o que você recebeu, o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos agido como filho do Deus Altíssimo. O fato de Deus te usar ou me usar, necessariamente não significa que eu e você não podemos cair. Gente, cuidado, porque o sucesso, tanto no reino dos homens, como no reino de Deus, pode levar muita gente à queda. Nós temos visto isso no meio do povo de Deus. Quantos homens de Deus e mulheres que antes foram usados, e de repente caíram. Por quê? Poder, o sucesso. Você acha que eu fiz, olha, Deus me usou, eu e você somos vaso de barro. A glória tem que ser dele. E aí nós vamos fazendo, saqueando o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não podemos nem pensar a menos nem a mais. Eu não sou e eu não sou. Eu não sou digno, eu não mereço. Imagina, eu vou falar, sai em nome de Jesus, o diabo não vai sair. Você precisa lembrar, tudo vem dele. Tudo vem dele, o poder é dele. Sem ele nós nada podemos fazer. Cristãos, cuidado com a rebelião, cuidado com a divisão, cuidado com a desobediência, cuidado com o orgulho, cuidado com a autossuficiência, cuidado com o querer mais. Sabe, é final de tempos, Jesus está voltando, e nós temos clamado, Senhor, nós queremos apresentar cada um que está aqui nessa igreja, nós queremos apresentar a Ti, como filhos, pessoas que realmente te conhecem e que se posicionam e que não se deixam vender por prazeres, que não se deixam vender. É isso que a palavra de Deus diz, queridos, é isso. Você é um filho amado, um filho escolhido, você foi separado, investido de autoridade. Imagine a cena, Deus olhando para aquele mundão, sem passado, presente ou futuro, e falando, esse aqui vai ser salvo. Olha que privilégio. Ele te escolheu, gente. Ele te escolheu, ele resolveu se revelar a você, para mostrar quem é Deus. Então, porque você foi escolhido, separado, agora nós vamos fazer o que Ele tem nos ensinado. Agora é hora de orar. Fique em pé. Fique em pé. Que agora nós vamos começar a orar. Intercessores, fiquem orando. Aleluia. Aleluia. Pai, não nos deixe esquecer quem nós somos e quem Tu és. Quem é o Deus que nós servimos? Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és, Senhor, o princípio de todas as coisas. Então é por causa do Teu nome, é por causa de quem Tu és, que o Senhor nos escolheu e nos fez, Senhor, segundo a Tua imagem. O Senhor está nos transformando. O Senhor quer cada vez mais a gente parecido com o Senhor. Pai, tudo vem de Ti. A nossa parte, Pai, a nossa parte, nós não podemos esquecer que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já estamos com Cristo Jesus reinando. É isso que a palavra de Deus diz. Senhor, eu sei que o Senhor conta conosco. Eu sei que o Senhor conta conosco. Nos dá estratégias, nos dá essa ousadia, Pai. Nos faz diferente, Senhor, em nome de Jesus. A nossa luta não é, Pai, contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra todo o poder das trevas. A nossa luta é contra o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Então agora, Pai, nós oramos, Senhor, venha o Teu reino sobre essas vidas, sobre a vida dos nossos queridos. Venha o Teu reino sobre os nossos familiares, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. A Tua vontade é salvar, a Tua vontade é salvar a todos, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, nos revestir dessa autoridade. Nós Te pedimos mesmo, em
nome de Jesus Cristo, Pai. A cobertura, a armadura do Senhor. Queremos ficar invisíveis ao diabo, Pai, mas revestidos dessa armadura. Essa armadura nos dá graça, força e poder para resistir ao dia mau. E hoje é dia mau, porque tem nossos queridos que não se renderam, tem nossos queridos que não se dobraram, tem pessoas no nosso trabalho, tem pessoas na nossa escola. Pai, em nome de Jesus Cristo, se está escrito, o Senhor tem total autoridade. Se está escrito, nós nos apropriamos. A fé é isso, Pai, está escrito e nós aceitamos, está escrito e nós cremos. Então, usando dessa autoridade, desse poder, nós nos revestindo dessa tua armadura, nós queremos nos levantar e dizer agora: nós neutralizamos a ação do diabo sobre os nossos queridos. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos amarrando Satanás. Nós estamos dizendo: você não tem mais poder sobre a vida deles. Eles estão sendo ligados agora ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos, é ordem de comando. Solta a mente, solta as emoções, solta o coração, em nome de Jesus. Nós dizemos: Efatá, que esses ouvidos sejam abertos para ouvir a palavra de Deus, abertos para ouvir a ministração, abertos para receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que veio para desfazer as obras das trevas. É isso que a palavra de Deus diz. Você está amordaçado, nem mais vai falar na mente, na cabeça, não vai mais. Eles estão ligados, querido. Você põe o nome de quem você quiser, você ore por quem você quiser, mas é isso que a palavra de Deus diz, é isso que Deus te revestiu. Foi por isso que eu lutei a semana inteira. Eu nunca fiquei como eu fiquei essa semana. Deus sabe, mas é o que está escrito. Às vezes a gente pega assim, está escrito: crê tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Palavra de Deus, eu creio e vou praticar. Palavra de Deus. Mas a gente é tão tímido na oração. Entra na presença de Deus, se revista dessa autoridade, desse poder que Ele já te deu. Saiba que você foi escolhido do meio de um mundo que não é o mundo de hoje, passado, presente e futuro. Deus conta com você. Deus conta com você para fazer esta diferença. E a palavra de Deus diz: esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, em meu nome, em meu nome. É o que a palavra de Deus diz. É o nome de Jesus que vai trazer cura, é o nome de Jesus que vai trazer libertação, é o nome de Jesus que vai trazer salvação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus que você crê? Qual é o tamanho desse teu Deus? Sabe por que de tanto versículo? É para aumentar a tua fé, para você pensar que Ele é infinitamente maior do que tudo que você possa pedir, pensar, desejar. Ele tem muito mais poder. Saia na certeza de que você é vaso de honra na mão de Deus. Saia na certeza de que Ele quer te usar. Para isso Ele quer que você leia a palavra dEle, para você ter a mente transformada. Se nós não lermos, nós não sabemos o que Ele tem preparado para nós. Então é nessa autoridade, autoridade que vem do alto, é nesse poder que você já se apropriou, que você vai sair por aquela porta e você vai saquear o inferno. É isso que diz a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor desse Deus e Pai, que a comunhão com o Espírito Santo de Deus, essa comunhão que nós estamos falando para vocês, tenham com os irmãos, através da célula, dos cultos, dos momentos juntos, das atividades.
que esta comunhão nunca se perca, porque o Senhor Deus, foi Ele que preparou do coração dele a família. E nós, não importa o teu sobrenome, tá? Agora nós somos dele. Nós somos de Jesus, aleluia. Vão na paz e que Deus abençoe vocês.